Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filho Próspero. Já convido você, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixar seu like, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com outras pessoas. Hoje nós vamos falar com o Daniel. Eu conheço ele como Daniel Apenas Servo, evangelista, pastor. Que Deus continue te Amém. abençoando. Seja muito bem-vindo. Eu quero já te agradecer por você ter aceitado, ter se disponibilizado para estar aqui com a gente, falar um pouco da sua empresa e da sua trajetória como empreendedor. Amém. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Você sabe que no Filho Próspero nós falamos sobre empreendedorismo, inteligência financeira, desenvolvimento pessoal, tudo isso à luz da palavra de Deus. O Daniel, vamos lá, olha só. Daniel Toledo, CEO da empresa Daniel Porcelanatos, também pai da Emily, do Isaac, da Valentina e da Sofia. Casado com Ana Cláudia. E a empresa tem 6 anos de existência. Fora os anos de experiência que você Fora os tem anos de antes, não é? experiência. Isso. Então, desde já, quero mandar um abraço aqui para Emily, para o Isaac, mandar um abraço também para a Valentina, para a Sofia, mandar um abraço para Ana Cláudia, que Deus continue abençoando, Daniel, a sua família Amém. grandemente. E quero também, falando de abraço, dar um abraço aí, mandar um abraço pro meu sócio e amigo, irmão em Cristo, Tiago Francisco, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Mandar agradecer já aqui a vida do Vitor, técnico de imagem e de som. E agradecer o nosso irmão Maurício, que está conosco aqui, Maurício Souza. Deus abençoe, Maurício. Dá um oi aí, bem alto aí. Ô, glória! Amém. Pronto. É isso daí. Meu irmão, meu irmão Daniel. Daniel já esteve no podcast Filho Próspero. Aliás, perdão, no Júnior Saltério Podcast. Vou até deixar o link aqui Isso. do dia, vou deixar o link na descrição. Você que está nos assistindo, acompanha lá. E quero mandar um abraço para você que está nos assistindo também, agradecendo a sua presença, agradecendo o fato de você estar nos acompanhando. E desde já vou pedir para o pastor contar para a gente como que foi a sua jornada até chegar à empresa Daniel Porcelanato. Se aí foi uma empresa herdada, se era da família, ou como que se deu isso? Então, quero começar assim, né? É, Aquilo que Deus já colocou no meu coração aqui. tá bom. Foi herdada, né? Herdada de Deus, que ele já tinha preparado tudo isso e só tava esperando o momento certo pra entregar na mão do filho, né? No caso, seja eu. Perfeito. Mas minha trajetória começou assim. Eu trabalhei por entre 15, 16 e 17 anos em marmoraria. Trabalhei nesse ramo, comecei em 2005, saí em 2000, 15 anos. Comecei em 2005 e saí em 2020, que eu saí e Certo. me desliguei da marmoraria. Tem essa trajetória dessa experiência. Só que eu sempre fui um cara que fui muito medroso em questão de você arriscar algo e der errado. Eu acho que não só eu, muita gente É. no Brasil inteiro é desse jeito. O medo trava muita coisa na nossa vida, né? E eu tinha esse medo por quê? Porque, como você citou, eu não tenho uma família pequena. Eu tenho uma família grande. Sim, Tenho 4 claro. filhos e a minha esposa. Sim. Mesmo que na época não tinha todos os 4, mas tinha uma família. E eu paguei por 13, hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa própria, tudo, mas eu paguei por 13 anos aluguel. Eu tinha algo na minha cabeça assim, se eu arriscar fazer algo e sair do CLT, né, como a gente diz, né? Sim. Sair do CLT e arriscar algo, e se der errado e o cara da casa bater na porta? Eu sempre conto isso aí. Imagina. Bater na porta da minha casa e falar assim, ó, cadê o dinheiro do aluguel? Eu não tenho. Eu vou deixar o meu filho passar essa vergonha? Isso que me marcava. E eu comecei em 2005 na marmoraria, em 2020 eu saí, não porque eu tomei coragem, falei, agora pronto, eu vou. Porque eu trabalhei 6 anos também no ramo de porcelanato pra um amigo meu. E ele sempre me incentivou, mesmo trabalhando pra ele. Tipo, ele podia ser um cara egoísta. Não, fica aqui pra mim, fica trabalhando só pra mim. Sim. E pronto, acabou. Ele sempre foi um cara que me incentivou. Mandar um Bacana. abraço pra ele, o César. César Bacana. Construções. É um amigo e parceiro também nosso. E que me incentivou a sair, a tomar. E só que o engraçado é que pra mim sair e tomar essa atitude, eu fazia parte de uma igreja, né? E num domingo eu nunca gostei de sentar, mesmo sendo pastor, evangelista, sentar lá no púlpito, no altar. Nunca gostei. Entendo. Sempre gostei de sentar lá embaixo, Entendo. ficar ali intercedendo. E nesse culto, no específico, no domingo, tinha um pastor pregando que não me conhecia,
nunca tinha me visto. E ele parou a pregação do nada, virou pro lado onde eu tava sentado e começou a falar, ó, se você não começou, pode começar. E começou a falar um monte de coisa. E ele falou assim, ó, é Deus que tá te mandando fazer isso. Aí, a partir daquele momento, eu tomei a coragem e iniciei. Em 2020. Quando eu saí da marmoraria, eu iniciei o meu próprio negócio. Foi 2020, foi o ano da pandemia. Foi por conta disso que você saiu, juntou tudo, ou não? A marmoraria estava acontecendo Não. normal e você saiu Nessa porque última, Deus falou mesmo. nessa última marmoraria que eu trabalhei 10 anos nela. Eu tinha uma estabilidade surreal lá. Bacana. Tanto que quando eu conversei com o meu patrão, eu acho que ninguém faz isso. No momento da pandemia, não sei se o pessoal que tá em casa aí que vai assistir vai lembrar, tinha algumas empresas que cortou um pouco dos funcionários, ficava em Sim. casa recebendo do governo, e outros, para a empresa não fechar, ficava mantendo trabalhando ali, com todas Sim. as normas, todas as regras, tudo certinho. E eu fui um desses que foi escolhido para ficar trabalhando. A semana, acho que lá, acho que era quatro vezes, ou era a semana inteira. Acho que era a semana inteira, se me falha a memória. Só que nesse período, Deus já tinha falado através da vida desse pastor para mim poder sair, para mim poder já abrir meu negócio, que Deus estava comigo. Interessante que Deus falou assim, ó, Deus não tá falando que vai ser um mar de rosas. Tá falando que, ele falou assim, ó, não tá falando que vai ser pequeno, tá falando que vai ser grande, mas não tá falando que vai ser tudo fácil. Tá falando que nos momentos difíceis ele vai estar com você. E foi num domingo. Nesse domingo eu voltei pra casa, montei o nome da empresa e falei, agora eu vou. Beleza. Só que daí eu cheguei no meu patrão e falei assim, ó, eu quero sair da empresa. Ele falou, mas por quê? Eu falei, pô, eu queria trabalhar com nicho, na época eu ia fazer só nicho, que era o que mais rápido e mais fácil pra mim fazer. Montar uma empresa só de nicho, de porcelanato. Aí ele falou assim, não, cara, fica aí. E os caras estavam trabalhando a semana inteira, eu também. Ele falou, como que você quer fazer? Eu nunca vi isso na minha vida. Ainda mais no momento da pandemia, que a empresa precisava de mim. Ele falou assim, ó, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero trabalhar só 3 vezes na semana. Eu sendo registrado, tudo certinho. O cara falou, eu topo. Vem trabalhar pra mim só 3 vezes na semana. Uau. Aí eu catei e comecei, do começo de 2020. Trabalhar, do jeito que ele deixou. E os outros dias da semana trabalhava pra mim já, com porcelanato. Já entrei trabalhando assim. Quando foi em outubro, se me falha a memória, quase no final do ano, eu preguei nessa igreja que eu fazia parte, eu preguei uma mensagem, eu lembro até hoje, de Josué capítulo 24. Quando Josué fala pro povo assim, ó, hoje Deus manda dizer pra vocês têm que tomar uma atitude. Ou vocês servem a Deus, ou vocês não servem. A gente tem que passar esse Jordão. Quem não servir, não passa. Quem servir, passa comigo. Aí ele fala assim, ó, vou, tipo, trazendo pra minhas palavras, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu preguei essa palavra. E o tema da palavra é assim, ó, hoje você tem que decidir. E o pastor, na época, filmava tudo certinho, as mensagens, né, o culto em si. E minha mãe pegava carona comigo pra poder trabalhar. Eu trabalhava perto da marmoraria que eu trabalhava. Ela falou assim, nossa, que mensagem abençoada que você pregou, mas você sabe que você pregou pra você mesmo, né? Eu falei, como assim? Ela falou assim, não é você que tem que tomar uma decisão? Uau. Isso aí foi numa segunda-feira que ela me falou. Ainda eu andei a semana inteira. Na sexta-feira eu bati um martelo e falei com ele, ó. Patrão, não vou mais trabalhar, quero sair mesmo. Certeza, tudo. Eu falei, certeza. Eu já tô trabalhando no ramo que eu falei pro senhor. Já tá dando certo e eu quero sair. Aí ele, cara, você tem 10 anos com nós, tem estabilidade, tudo. E o engraçado, como você falou, na pandemia. Sim. E eu vou abrir um parênteses aqui. Eu falei um pouquinho antes aqui que eu pagava aluguel 13 anos. Sim. Na pandemia eu conquistei minha casa. Então Glória a eu Deus. tinha uma prestação de uma casa pra pagar. Eu saí no momento que como eu falei no começo aqui também, que eu tinha medo de não der certo e alguém cobrar o aluguel. Eu saí na pandemia e assumi uma prestação de uma casa e saí da empresa arriscando em algo que Deus falou, sem garantia, tipo, humana nenhuma, Sim. mas divina tinha todas as garantias. Claro. E assumir uma prestação de uma casa e outras coisas a mais, confiando na palavra de Deus, cara. E a minha casa aqui, eu quero deixar ressaltada, o cara fez comigo, eu costumo dizer, né? Só faltou Deus descer na terra e entregar a chave. Porque o cara, era um amigo meu, foi embora pra Espanha, e ele falou assim, ó, como que você consegue pagar a casa? É assim, assim, assim. E eu comecei a entrar, larguei do serviço que eu tinha estabilidade de 10 anos, que tinha um salário fixo e não era tão ruim, pra assumir uma prestação de uma casa e sem garantia nenhuma que eu ia conseguir fazer as minhas coisas. Mas eu tinha a palavra de Deus, né? Claro. E a Bíblia fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. Perfeito. Isso aí. E é realmente emocionante. E aí a gente pode perceber vários princípios aí que o senhor aplicou, o senhor. Quando eu conheço um pastor, mesmo que ele é mais novo que eu acabo chamando ele de senhor. Não é pela barba, não, é por ser pastor. Mas, vamos lá, ficar mais informal aqui. Como você disse, primeiro, estar atento à voz de Deus.
primeira coisa, às vezes a gente pensa assim, eu quero largar o CLT. E tá, tudo bem, mas e aí, é o que Deus quer pra você? A gente precisa se Ó, perguntar, é o que Deus quer pra mim? eu não sei se você me permite aqui ressaltar, ó. Ah, Em 2020 eu falei, né, que eu tomei a decisão de sair. Em 2018, hum, eu tinha saído dessa empresa que eu tava quase 10 anos, que eu conto 10 anos porque foi o total que eu fiquei nela. Desde eu tá. tive uma saída dela. E é isso que eu quero ressaltar aqui. Eu fui Hum, pra uma outra marmoraria que era a melhor de Mogi, a melhor da região onde eu moro. Eu sempre passava na frente e falava pra pessoas, um dia eu quero trabalhar aí, um dia eu quero trabalhar aí. Consegui a vaga. Entrei pra trabalhar. Quando eu tava beirando quase um ano de serviço lá, sempre trabalhei bem, graças a Deus, eu falei assim, vou sair pra me trabalhar pra mim. hum, Aí eu falei, eu vou sair pra trabalhar pra mim. entendi. Tinha um pastor, o nome dele é Anderson Mark, alguma coisa assim. Ele nem mora no Brasil, ele Hum, mora nos Estados Unidos. Se não me falha a memória. Ele é brasileiro, mas ele mora lá. hum, E ele contou um testemunho da vida dele, que ele era pregador, tudo. E eu, não sei, eu gosto de, igual do outro podcast eu participei, eu gosto de sempre ressaltar, eu gosto de ser bem sincero. sim. Na época, sabe, algumas pessoas que andam emocionadas, que a gente diz hoje em dia, Uhum, nessa época eu fiz isso. Fiquei emocionado pelo testemunho de um pastor, tá. o que Deus fez na vida dele. Hum, Eu apliquei aquilo que Deus fez na vida dele, como se Deus fosse fazer na minha. E eu cheguei na empresa e falei assim, ó, conversei com a minha família, ela falou, não, se você quer isso, vambora, porque graças a Deus minha esposa sempre me apoia nas minhas decisões. hum, Falei, cheguei na empresa e falei pro meu amigo assim, ó, Marcão, o nome dele. Ele falou, ele tava há pouco tempo nessa empresa. Falei assim, Marcão, ele era cristão também. Falei, Marcão, vou sair da empresa, vou trabalhar pra mim, vou montar minha marmoraria, não sei o quê. Ele falou assim, cara, só tem uma palavra pra te dizer. Falei, qual que é? Ele, existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, nessa madrugada eu tava orando pra Deus e Deus me deu essa palavra e pediu pra mim falar pra você, cara. uau. E eu falei, ó como é que quando a gente é emocionado, Hum, e pra você que tá em casa aí não tomar essas atitudes, quando a gente é emocionado, ó o que eu virei pra ele, falei assim, mas esse Deus que falou com você não é o mesmo Deus que falou comigo. Bati o pé até o último. uhum, Só que durante o dia ainda trabalhando ali, Deus foi trabalhando no meu coração, foi me mostrando que era emoção, que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha pra mim. uhum, Eu voltei atrás, já tinha assinado até a folhinha de demissão já, a uau. cartinha. Hum, Voltei atrás, subi no escritório e falei assim, ó, não vou mais sair, fiquei. hum, Mas eu queria ter feito isso aí e não ia dar certo, porque era a minha vontade. não era o tempo. Não era o tempo, como ele Uhum, falou. Existe um tempo determinado para todo propósito. uhum, Então, quando a gente tá, como você falou, é obediente a ouvir verdadeiramente a voz de Deus, não a voz do sim, homem, e sim. nem a nossa própria voz, É, nosso próprio. Na verdade, nosso próprio. Não sei se eu posso dizer nosso próprio ego, mas nossas hum, próprias vontades, né? Se a gente olhar pra gente, e a gente acaba tropeçando, porque a Bíblia é bem clara dizendo que o maldito é o homem que confia no homem. A gente fala uhum, assim, mas é no próximo. Eu creio nessa palavra, a minha hum. interpretação é a gente A mesmo. gente mesmo, Porque fala que é da claro. força do nosso braço. Isso. A gente faz por muitas coisas, a gente fala assim, não, eu sei o que eu quero. O problema, o eu sei o que eu quero, quando a gente deixa Deus de lado, a gente Uhum, quebra a cara. E como eu disse aqui, ressaltando, é mais fácil você dar a voz de Deus e ter uma garantia certa do que você dar a sua própria voz e quebrar a cara. claro. E eu quebrei porque antes de eu sair de tomar essa atitude, eu cheguei a fazer alguns orçamentos. Hum, E ninguém fechou, cara. Ninguém fechou, mas por quê? Porque era eu que queria. Não eram uhum, os planos de Deus. uhum. Foi desse jeito. Então, olha só, ouvir a voz de Deus, e foi justamente isso que eu falei, você deu o exemplo claro aí, ó, quero sair do CLT, mas será que é o tempo de Deus? Ou, de repente, Deus não quer que você saia de lá, que a pessoa trabalhe ali mesmo, naquela função, como uma pessoa disse aqui recentemente. Existem faraós precisando de Josés, e Isso. José precisando de um E eu faraó. queria ressaltar, como até o nome do podcast, Uhum, Filho Próspero. próspero. Não quer dizer que você vai só prosperar se você for ter sua empresa. Exatamente. Como você acabou de ressaltar, bem certo. Tem faraós precisando de José. Isso. Talvez a sua prosperidade, vamos dizer questão financeira, ou em Uhum, outras áreas, vai ser você trabalhando para alguém. E uhum, você vai se destacar nessa área lá. sim, Não que você vai ter seu próprio negócio, mas você vai ser bem sucedido naquilo que você faz. perfeito. E além da obediência, aí depois vem a coragem, porque É a a coragem. obediência vem junto com essa questão da coragem. Você falou de Josué e lá você está falando aí praticamente do último No capítulo. último O capítulo. primeiro capítulo, Deus precisou dar uma Já, injeção de ânimo nele. Olha, Josué, não temas. Agora você assumiu o posto de comandante não só do exército, mas do povo de Deus. Agora você é o líder aí e ele ficou com medo.
Então, mas para obedecer à voz de Deus, ele precisou vencer esse medo. E outra coisa que você ressaltou aí que é um princípio bíblico, é escolher com quem a gente anda, porque você Isso. falou que a sua esposa sempre te apoiou, e você também disse que o seu ex-patrão apoiou também você nos seus projetos e tal. Aham. Então, em especial a questão da esposa, porque a gente nem sempre vai ter acesso ao patrão, ou vai ter um Aham. patrão nesse sentido, mas uma pessoa que vai andar com você lado a lado, né? Então, às vezes, muitos adolescentes e jovens emocionados, como você usou o termo aí, acabam. Ah, essa daqui é bonitinha, ou esse aqui é um gatão, aqui não sei o quê, aí acaba se envolvendo com essas pessoas e não é isso, né? Não, não ouve, esquece de ouvir A voz de Deus, né? a voz de Deus. E você disse que foi algo herdado. E aí, quer dizer, lá naquele tempo que você ouviu a pregação daquele pastor, e falou, poxa, eu vou fazer igual ele, porque deu certo para ele, não era o tempo da herança. Isso. Depois, mais um período, chegou o E tempo da foi herança. rápido, porque demorou, dessa decisão aí que eu queria tomar por conta própria, Hum. demorou 4 meses. Aí Ah, depois de tá. 4 meses, porque foi tipo bem no final do ano, tipo em dezembro, dezembro virando pra janeiro, que eu escutei Sim. essa mensagem dele e o testemunho dele. Eu não fui nem trabalhar. Voltava a trabalhar na marmoraria no dia 2 de janeiro. Eu não Hum. fui. Eu não fui, bati o pé e falei, eu Entendi. não vou trabalhar, eu vou sair da empresa. Já vou sair mesmo, eu não vou trabalhar. Não fui. A gente falou de obediência, mas olha, eu falando também da minha própria boca, a rebeldia. É. Eu não fui trabalhar e falei assim, ó, no dia 3 eu vou e já peço demissão. Aí foi quando Deus usou o rapaz pra falar comigo. Passou 4 meses, eu ouvi o que Deus falou através da vida dele, mesmo eu querendo Uhum. ainda ficar bravo, como eu falei, falando pra ele que eu não era o mesmo Deus, tudo. Uhum. Passou 4 meses, aí foi quando Deus usou a boca do pastor. E como é pra igreja pentecostal, Hum. que a gente falava, mais as pessoas falam mais em línguas, Sim. geralmente quando Deus vai mandar uma mensagem pra alguém, Hum. o povo pentecostal fala em línguas, assim, Deus te mandou dizer, esse cara, esse pastor não, cara. Ele tava pregando a palavra, só parou e falou assim, ó, Ah, entendi. Deus mandou te dizer, só. Entendi. É isso, 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 só. Sim. E fluiu. E detalhe, porque esse serviço meu que eu trabalho com bancada de porcelanato, Hum. na época, tava meio que começando. Eu já trabalhava 6 anos para um amigo meu, como eu disse para você aqui antes, mas não tava tanta evidência ainda. Hum. Quando eu comecei, e tipo, tem muita gente ainda que até hoje tem preconceito ainda achando que é frágil, esses negócios. Hum. Nessa época, eu fiz para um amigo meu. Ele catou e falou assim: você faz? Eu falei, faço. Ele me confiou, falou, vou confiar no que. Porque você Uhum. trabalhava em marmoreiro, eu queria de pedra. Sim. Falei, de pedra eu não trabalho, eu trabalho com porcelanato. No sábado que eu fui fazer esse lavatório desse amigo meu, que era cristão também, o nome dele é Roberto Salles, um abraço pra ele. Ele falou assim, ó, Deus mandou eu dizer algo pra você, cara. E era no sábado, isso era de Hum. terça pra sábado, que ele falou que Deus falou com ele na madrugada também. E o cara, tipo, era meu amigo, mas não tinha por que o cara só pra me agradar. Sim. Que eu tava começando o negócio. O cara falou assim, ó, Deus falou pra mim falar pra você, ó, que depois desse, você não para mais. Cara, nesse sábado, ó, eu trabalhei 6 anos fazendo, só fabricando as bancadas pra um amigo meu. Hum. Que eu falei pra você que sempre me incentivou. Esse amigo meu falou assim, ó, a partir de hoje você não para mais. Quando eu trabalhava pra esse outro amigo meu, eu sempre tirei foto das bancadas que eu fabricava e ele que Certo. instalava, fazia o resto. Eu sempre postava no Marketplace, ninguém nesses 6 anos que eu trabalhei pro meu amigo mandou uma mensagem, nem de curioso, Hum. perguntando nada. Quando esse outro meu amigo que eu fiz o serviço, ele falou assim, ó, a partir de hoje você não para mais, que Deus falou, Hum. eu passei a madrugada inteira de sábado pra domingo conversando com um monte de gente. Dali Ó, pra glória cá, a Deus. nunca mais parei. Glória a Deus. Nunca mais fiquei, tipo, eu não tenho nada pra me fazer. Uhum. Não tenho nada na minha empresa, não tenho um serviço. Nunca, graças a Deus. Passei momentos de dificuldade nesses 6 anos? Passei. Até passo até hoje em dia. Hum. Porque é normal de todo mundo. Mas nunca falta. Deus nunca deixou faltar e nunca, eu tenho certeza que nunca vai faltar. Né? Com certeza. Se Deus. Se ele garantiu com a palavra Ele dele, garante, a exatamente. palavra Se dele Deus não mandou, volta ele vazia. garante. É. E aí, um outro princípio aí, bom, vários princípios você colocou aqui, mas justamente é o que eu quero frisar isso. Os valores cristãos, como que eles são úteis para gerir uma empresa, Então, para fundar uma empresa, para você, gerir uma empresa, valores você cristãos. pegou no ponto certo. Porque tava falando hoje, eu tava trabalhando antes de vir pra cá, cortando umas chapas que chegaram lá, tinha que colocar pra dentro. Tava até na rua, né? Porque Hum. tive que cortar pra pôr pra dentro, porque era muito grande a chapa. Beleza, aí eu tava falando isso aí pra um amigo meu que foi me ajudar lá, que a gente tem uma. Não uma sociedade, mas a gente sempre apoia um outro ali fazendo um serviço junto. Teve um amigo meu, que ele também era cristão, não preciso citar nomes, nada, Hum. e sempre trabalhou muito bem na área de marmoraria.
Ele saiu e Deus abençoou ele com uma marmoraria. Só que, como a gente vai falar de princípio, eu acho que a gente sendo cristão, mas mesmo acho que uma pessoa não sendo cristão, ela tinha que estar enraizada nela os princípios. De você Ah, ser honesto, sim. de você ser justo, de Uhum, você ser correto, não querer passar a perna em ninguém, uhum. ser um cara de palavra, ou uma mulher de palavra, né? Ambos as partes dos negócios. Sim, sim. Porque o que que aconteceu com esse meu amigo? E é bom que aconteça, não pela maldade que a gente deseja pela pessoa, mas às vezes você pega de exemplo como a Bíblia mesmo. A Bíblia tem vários exemplos, não que você, se Davi matou ou se Davi pegou a mulher, pegou a Betseba, aquilo ali ficou registrado para que você não cometa aquele mesmo erro. Sim. Então, esse erro, essa falha que o meu amigo cometeu na marmoraria, Uhum, Deus deu para ele um presente grandioso uhum. que ele não soube valorizar, cara. Porque, tipo, aí foi fugir dos princípios, não conseguiu entregar mais um serviço com a qualidade, não conseguiu mais cumprir o prazo. Tipo, quando você não consegue mais cumprir o prazo, Hum. entra o quê? Você começa a dar desculpas. Ixi. Se eu não consigo entregar a pia da sua casa, ô Júnior, eu não consigo entregar a sua pia da sua casa. Ah, por que você não conseguiu, não? Não, cara, porque minha filha tava com dor de barriga, eu não consegui. Hum. Aí, sexta-feira eu te entrego. Aí não entrega. Aí na outra sexta-feira, nossa, cara, consegui um problema aqui, eu tive que resolver um problema aqui, não consigo. Então, tipo, quando você vai perdendo esses princípios, cara, é certeza, mesmo Deus Hum. dando a empresa pra você e garantindo a palavra dele, quem vai destruir tudo não é Deus, é você. Uhum. As suas próprias atitudes e a sua quebra de regra, de princípio, aquilo que você tem que carregar. Porque a Bíblia fala assim em Gálatas 6, não me falha a memória. Deus não se deixa enganar. Tudo aquilo que o homem, ele não fala se é o homem que é crente ou se é o homem Sim. que não serve a ele. Ele Tudo fala que em o geral, homem. o homem. Tudo que o homem semear, ele colherá. Uhum. Então, tem um pastor amigo meu também que eu quero mandar um abraço pra ele, o Tiagão, lá da minha igreja, da Burn. Hum. Ele pregava uma palavra pra gente dizendo que ele mexe com. Tipo. Como que eu posso dizer? Ele é tipo um organizador de empresa, tipo essa parte que organiza as empresas, finanças, esses negócios. Eu não sei Certo. o nome, gestor, alguma coisa assim. Hum. Ele tem uma empresa que ajuda as outras empresas hoje em dia. Na época ele não tinha, ele trabalhava, tipo, prestando o serviço dele para uma empresa de CLT, mas nessa Sim. área também. Ele falava pra gente assim: tem pessoas que nunca pisou numa igreja, tem pessoas que nunca serviu a Deus. Não posso dizer que nunca ouviu, mas nunca serviu a Deus, nunca jejuou, nunca orou, mas cumpre mais os princípios do que aquele que fala que é filho de Deus. Sim. Até porque, pastor, eu vejo assim, o Filho Próspero começou por causa disso. Esse projeto Filho Próspero. A gente começou com vídeos no YouTube e tal, até foi evoluindo até esse formato de podcast. Mas por quê? Porque eu e o Thiago, meu sócio lá, nós percebemos que esses livros, O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, sabe, todos esses livros, como fazer amigos ou influenciar pessoas, Esse é bem famoso, né? esse é bem famoso. Outro também, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Todos esses caras aí, esses autores, quando a gente vai ler esses livros, a gente percebe muitos, 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 talvez quase todos os princípios são bíblicos. As dicas que eles dão lá, as lições, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. O T. Harvey fala até do 10%, separe 10% para doação, o que no evangelho nós chamamos de De dízimo. dízimo. Então, aí nós falamos, poxa, meu, tá tudo na Bíblia. E o engraçado, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que manter, a Hum, obra tem que manter os órfãos e hum, as viúvas. Talvez esses caras nunca pisou numa igreja, mas eles mantinham os órfãos e a viúva. sim, sim. Querendo ou não, mesmo eles inconscientemente estavam cumprindo um mandamento Isso, bíblico ali. isso. Ajudando e Exatamente. semeando ali os 10% dele, né? Exatamente. E em vários sentidos. E você falou, voltando uma fala aí do começo, que eu acho muito interessante, que é quando você falou da sua família. Poxa, eu tenho filho para criar, né? Filhos, mesmo que na época, quando você começou, claro, não tinha Não os tinha os quatro quatro. já, mas assim, essa preocupação de pai, do provedor da família, claro que a mãe também tem essa preocupação, mas às vezes a gente acaba até se sentindo culpado vamos supor assim, por que que eu vou me preocupar tanto com conforto? Sendo que nós devemos ter o básico, estejamos contentes. Só que a palavra contente não significa acomodado. E eu vejo em toda a Bíblia, Deus preocupado em nos dar coisas boas, como ele mesmo disse, vocês são maus, sabem dar coisas boas?
pros seus Quem filhos? dirá eu, né? Que dizer eu, que sou perfeito, quero dar coisas boas para vocês. Então a gente vê em todo o tempo Deus preocupado nesse sentido. E eu li hoje de manhã o finalzinho ali de Números, do livro de Números, quando os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés falou para Moisés: olha, nós podemos ficar com essa parte aqui do ocidente do Jordão, do oriente do Jordão, e aí, né, vamos ficar com essa parte aqui. Aí o Moisés ficou bravo, falou que Moisés ficou irado. Como assim? Aí vocês vão ficar aqui, vocês não vão passar o Jordão? Vocês lembram lá o que aconteceu? Nós ficamos 40 anos rodando por causa da incredulidade de vocês. Aí os Rubenitas, os Gaditas e a tribo de Manassés, a meia tribo, falou assim: a meia tribo falaram assim: olha, nós vamos lá. Nós vamos primeiro construir casas aqui, construir os currais para os nossos gados, as casas para os nossos filhos, nossas crianças. E aí nós vamos lá atravessar o Jordão, vamos conquistar tudo. A gente não vai voltar enquanto não tiver tudo conquistado lá para as outras tribos. 9,5 tribos. Mas o que eu achei interessante é essa preocupação deles. Nós vamos construir casas aqui para as nossas mulheres e filhos. E aí Moisés falou para ele: isso mesmo, usado por Deus. Constrói casas aí para suas mulheres e filhos, e aí vocês vão para a guerra. Então tem essa preocupação do homem, do provedor, em deixar a casa toda ajustadinha. Sabe o interessante de você falando isso aí? É. Vou pegar dessa experiência que eu falei que eu não tinha casa. É. Eu trabalhei 6 anos para esse meu amigo, eu lembro até hoje, numa sexta-feira, eu sempre trabalhei para ele depois do horário da marmoraria, ou sábado e domingo, feriado, essas coisas. Teve uma sexta-feira que eu fui lá terminar um serviço, e ele era presbítero, né? Na igreja, na rua da casa dele mesmo. Aí eu terminei o serviço, fui lá na porta da igreja e falei pro porteiro: ó, chama o César pra mim. Aí ele falou: tá bom, vou chamar. Ele tem que me pagar, né? Beleza. Ele foi, buscou o dinheiro na casa dele, eu fiquei lá esperando na rua, ele falou assim: Daniel, na época eu tinha, ontem esse de ontem, eu fiz 37 anos. Parabéns, E... peraí, deixa eu vir pra cá. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Nessa época eu tinha 30 anos. 30 ou 31. Nessa sexta-feira ele falou pra mim assim: você tem casa, cara? Eu falei: não tenho casa. Você não tem casa, você não tem um terreno, você não tem nada? Eu falei: não tenho. Eu pago aluguel, graças a Deus, todo mês Deus não deixa faltar, eu pago meu aluguelzinho, pra mim tá bom. O cara falou pra mim assim, ó, é o que você falou, a mente, né? E quem serve a Deus e entende que é filho de Deus verdadeiro, que sabe que tem, não que eu vou falar de seus direitos, mas se eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu vou querer viver na miséria, vou me acomodar na miséria, ou não vou querer nada melhor do que eu posso ter. Ele falou pra mim assim: cara, você é filho do mesmo Deus que eu sou, cara. Você tem os mesmos direitos que eu tenho. Você vai passar nessa terra e não vai construir nada. Vai deixar nada pros seus filhos. Os seus filhos não vão ter como reclinar a cabeça em nenhum lugar. Eu falei: cara, eu não penso nisso aí não. Porque nessa época, eu nunca fiz uma oração, Júnior. Nunca. Deus sabe disso. Nunca fiz uma oração pedindo pra Deus: Deus, me dá um carro. Deus, me dá uma casa. Nunca tinha feito uma oração assim. Pra mim, na minha cabeça, que era pequeno, hoje eu enxergo que era pequena, se Deus me desse força pra mim trabalhar um mês e pagar meu aluguel, tava suficiente, tava bom demais. Tava ótimo. E a gente até brinca, que como eu falei, tenho os 4 filhos. A minha filha tem 18 anos hoje, o meu filho fez 16, dia 9 também, 2 dias antes de mim. E a gente fala que ele nasceu no tempo da escassez. Não da escassez, que Deus nunca deixou faltar nada. Mas nunca tinha uma regalia de falar assim: pai, eu queria comer um doce ali. Ô pai, compra um salgadinho pra mim aqui. Ô pai, queria ali. Pai, vamos comer um lanche aqui hoje? Ele nunca teve isso, porque era só regradinho ali. O aluguel, a compra. Mal e mal eu conseguia dar uma voltinha com eles ali em algum lugar. Mal e mal eu conseguia comer uma pizza. A gente até brinca com eles: vocês nasceram na pior fase. Das vacas magras, né? Foi o que eu pensei. E as duas pequenas agora, que tem 9 e tem 5. Já nasceram em outra fase. Mas esse cara, ele abriu um leque na minha cabeça. Eu dirigi uma igreja nessa época. E tinha uma irmã que era uma das minhas ovelhas, começou a contar o testemunho pra mim. Ó, Deus, a gente também não tinha casa, Deus preparou assim, assim, assim. Meu marido rascunhou como ia ser nossa casa num guardanapo, porque o marido dela era motoboy na época. Eu falei: pô, se Deus pôde dar pra ela uma casa, o marido dela fez a arquitetura da casa dela num guardanapo, de onde ele trabalha, e saiu do jeito que ele sonhou. Falei: se Deus não pode fazer na minha vida, e meu amigo me falando que eu sirvo o mesmo Deus que ele serve, e eu sou filho do mesmo pai que ele é, Deus não pode fazer isso por mim. Aí eu comecei a orar. Passou 3 semanas ou 2 semanas, esse amigo fez essa proposta dessa casa. Mas antes não tinha esse pensamento, como você falou.
Ah, não, vamos, se fosse a tribo aí, vamos atravessar e depois a gente volta pra conquistar. Não, vamos fazer aqui primeiro pros nossos filhos. Uhum. Vamos estabelecer aí, a gente vai lá, conquista, aí depois a gente volta. Entendi. É o que você falou, é o princípio de poder pensar também em questão. Nas Porque gerações. você, eu enxergo assim a miséria, aquelas pessoas que tem uma condição mais inferior, assim, que não conseguem. Mas não é questão do lugar do ambiente, é questão da mentalidade delas. Sim, Elas não conseguem ter uma visão a mais ou além. Assim, não, sim. é como eu tinha. Pra mim esse copo aqui de água também tá bom. Uhum. Vai matar minha sede, tá o E suficiente. amém. Aí Deus vai. Amém. É o que você quer. Sim. A Bíblia fala assim, ó, vocês vão receber porque vocês pedem mal. Mal. Por isso que vocês não recebem. Sim. É tudo condição da gente mesmo, saber entender de quem a gente somos filhos e da onde a gente pode chegar. Nem tudo aquilo que você quer também Deus vai te dar. Exatamente. Tem que estar baseado na palavra, baseado naquilo que Ele quer pra minha vida e pra sua vida. A gente também não vai adivinhar aquilo que Deus quer pra nós. Sim. Mas eu tenho certeza que se for dos planos de Deus, vai acontecer. Ele vai Ele vai fornecer. fazer acontecer, né? Falando do povo de Israel ainda, antes deles entrarem, bem antes de entrarem na terra de Canaã, quando Deus mandou, olha, entra lá. E aí, os 12 espias foram lá, Nossa, eu gosto muito dessa palavra. 10 deles, Números 13 e 14, 14. 10 desses espias falaram, olha, realmente a terra é boa, a terra é da Mana hora leite, demais, mana mana mel. leite, mana mel. Olha o cacho de uva que a gente trouxe, 2 homens para carregar, né, um tanto de uva. Mas Porém- não dá para entrar lá porque os homens de lá são de guerra, Gigantes. são gigantes. Nós somos como gafanhotos ao olhar deles. Beleza. Não Tudo falaram bem. nada de errado. Não, tudo bem, os homens são grandes. Não relataram nada de errado. Nada de tava tudo errado. certo. Só que daí eles falaram, não vamos entrar, não vai dar para Mas entrar. não vai conseguir. Sendo que Deus tinha Já tinha falado falado. que era para eles entrarem. É isso mesmo. E aí, quando eles falaram, nós não vamos entrar, e aí ele espalhou aquela fake news de que não iria entrar e o povo acreditou e tal. Pelo contrário, o povo até fez assim: vamos levantar um líder pra gente voltar pro Egito, voltar pra escravidão. Pensou, o faraó vendo aquela galera chegando, ai, nós voltamos para ser seu escravo. O faraó ia falar, ixi, esse Deus dele é fraquinho, né? Deus deles aí é fraquinho demais. Não cumpre a palavra que Não fala. cumpre a palavra. Agora você imagina, aí Deus falou assim pra eles: joinha. Beleza. Vocês estão falando que vocês não vão entrar? Vocês estão certos. Vocês não vão entrar. E os filhos de vocês que vocês estão falando que iriam morrer no deserto, eles vão entrar. Só que vocês não vão entrar. Ou seja, o ponto é, nós não vamos conseguir, Deus. Beleza. Vocês não vão conseguir. É como você falou aí, poxa, a minha cabeça, eu também pensava assim, eu quero ter um carrinho, uma casinha e tal, né? Só pra. Hoje eu já penso um pouco além. Mas como diz o poeta, se não der, trutar, o que que tem? O importante é nós aqui, tudo junto no que vem. Nós não estamos aqui fazendo uma palestra motivacional, não, porque Deus vai te dar, Deus tem que... Não. A ideia do filho próspero não é essa, a ideia do pastor Daniel não é essa. É justamente isso, é alinhar a vontade de Deus com a nossa, não é nem a nossa com a dele. É a dele com a nossa. Como? Uma simples pergunta: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, eu gostaria de morar em tal lugar, em tal bairro, em tal casa, a casa, como o rapaz fez aí, desenhou a casa antes, gostaria que fosse assim. O que o Senhor me diz? Deus pode falar sim, é isso mesmo que eu quero para você. Deus vai falar não, que eu tenho algo melhor, sabe? O ponto é, ser próspero é isso, é a gente estar alinhado com a vontade de Deus. Você disse tudo, né? A prosperidade não é o que as pessoas pensam, uma conta recheada. E nós estamos falando de empreendedorismo aqui. Uhum. Eu vi uma frase esses dias, se empreender é você ter 10 mil na conta hoje Sim. e 100 reais amanhã. É verdade, faz todo sentido. Porque nem todo dia você vai ter dinheiro. Se fosse ser próspero pelo dinheiro, todo mundo tava lascado, porque nem todo dia você tem 10 mil na conta. Sim. Nem todo dia você tem 100. Mas é o que você falou, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Uhum. E se Deus tem uma palavra, ele gosta dessa passagem, né, que o centurião vai até Deus e fala assim, vamos lá, meu servo tá enfermo. Ele fala, não. Não, Jesus fala, Jesus fala, eu vou lá com você. Eu vou lá com você. Ele falou, não, se você somente lançar uma palavra daqui, eu tenho certeza que ele vai se curar. Uhum.
E a Bíblia fala que Jesus fala pra ele assim, eu nunca vi tanta fé em Israel. Se nós temos uma palavra, você que empreende, ou você que tá pensando em empreender, tem uma palavra que tá debaixo dela. Igual a gente, de obediência, não tô dizendo que você vai ser 100% certinho, não. Mas tem que ser. É. Tem que Mas ser. eu não tô dizendo que a Não, gente não vai é que falhar. a gente não vai ter falha, Mas. porque tem que ser. O mais correto. Esse é o princípio que eu carrego comigo na minha empresa. O mais certo possível que eu conseguir, melhor ainda. É aí que eu sei que as coisas vão andar certo. Já cheguei a tomar prejuízo, como eu tava contando pra uns amigos meus, que eu contava para outros amigos que empreendem e falava assim: não, eu já ia lá na casa do cliente e arrancava tudo. Eu faria isso, eu faria aquilo. Eu falei: não, eu tenho um princípio. A minha palavra Eu e o nome cumpri. da minha empresa tem que estar limpo aí fora. Uhum. A minha palavra tem que estar cumprida. É isso? Ah, eu quero isso. Mesmo eu tomando prejuízo, vou lá e faço. Ah, para alguns vai falar assim, mas você é bobo demais. Não, eu tô cumprindo a palavra, porque se foi Deus que me deu a empresa, se é Deus que está confiando ela em mim, eu sempre, a minha oração, não é, Deus não deu ela para mim, nós somos sócios. Deus é meu sócio. Eu tenho que andar alinhado com ele. Sim. Que se Deus quiser uma coisa, teve uma vez, E é o sócio é majoritário, né? majoritário, é ele que manda, não sou eu É. não. Teve uma época que eu tava, sempre desde o começo, todo serviço que eu fazia, sempre postava, ou eu mesmo pessoalmente, sempre falava pra Deus, Deus, muito obrigado. Sempre enaltecia a Deus, em tudo que eu fazia. Teve uma época que eu comecei a deixar de fazer. Aí eu sempre louvei na igreja, um dia eu tava louvando um louvor que falava sobre isso aí. Deus falou assim, ó, tá acontecendo isso, porque agora é só com você. É só você que quer fazer. Você esqueceu de mim? Quem é o sócio aí que manda sou eu, pô. Então, tipo, pra você que quer empreender, se você tiver Deus, eu já escuto, como a gente já participou do outro podcast, eu canto um rap. Primeira vez que eu gravei um CD, o cara o cara o produtor que gravou a gente falou assim, ó, o melhor você já tem, você tem Deus, e ele é o melhor sócio que você já tem. Na música, Uau. Ah, na empresa, se não for ele, em tudo. não adianta. Se não for ele, tem um salmo que eu gosto muito, eu só não lembro o versículo, não sei se é Salmo 27 ou 28, que Davi fala 128, alguma coisa assim. Davi fala assim, ó, se não fosse Deus, o que seria de nós? Nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Se não for ele em nossa vida, em tudo, na empresa familiar, na igreja, em tudo, a gente não somos nada. Só vai dar certo se tiver ele. Com certeza. Porque, pode dar certo se eu não servir a Deus? Pode. Mas vai ser a força do seu braço. Sim. É mais fácil dar errado do que dar certo. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque Deus vê o plano todo. Tá vendo de cima. Aí a gente, eu vou por aqui. Deus fala, opa, não, vai por aqui. Ah, mas aqui parece mais longe. Realmente. Só que aqui você já iria parar aqui. Aqui você vai pegar a experiência e vai chegar onde quer. Como a gente tá Mentalidade. falando de princípios, tem pessoa que Deus fala assim, ó, vai por aqui. Você vai ter que pagar esse preço. Assim, ó, mas e se eu pegar esse atalho aqui, eu não preciso passar esse preço. Eu posso dar meu jeitinho aqui, ó, que vai dar da mesma forma. Aí Deus não vai falar pra você pela segunda vez, não, vai por aqui. Não, ele vai deixar na sua mão. É você que escolhe. Ele não é alguém que manipula a gente. Ele tem o princípio que é o Espírito Santo dentro de nós. Fala assim, ó, Daniel, faz isso aqui, ó. Não, senhor, mas eu vou ter que pagar esse preço aqui, ó. Aí eu prefiro ir por aqui, porque aqui eu consigo, vai dar o mesmo resultado. Ele vai insistir em falar pra mim assim, não, tá bom. Não, vem por aqui. Não. Você já disse a sua vontade pra ele. Sim. A minha vontade é essa, é pegar esse atalho e é dar o meu jeitinho. Então dá seu jeitinho. É verdade. E aí, falando aí da questão da mentalidade, como diz Romanos, eu sempre gosto de citar esse versículo 12, Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você falou aí, tá desde o começo falando de mentalidade, né, que eu queria ali para pagar o aluguel, tiver isso aqui, tá bom. Como você deu o exemplo, né? Se eu tiver essa caneca de água aqui, Tá ótimo. tá bom. E aí, quando Deus usou uma pessoa para falar com você, a sua cabeça mudou nesse sentido. Falou, não, eu não quero só isso, até porque eu quero deixar a minha família bem. E graças a Deus tá bem, como você disse, né? Hoje, desde a de 18 até a mais nova, tem uma condição melhor. Graças a Deus, a sua obediência também, esse legado que você está deixando para elas, para eles todos. Mas mudou a mentalidade. Aí ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que a gente vai chegar na vontade de Deus. Quando a gente falou ali atrás de estar alinhado com a vontade dele, a dele, pedir para ele colocar nos nossos corações a vontade dele, é isso, é transformando nossa mente com a palavra. Eu tenho um princípio, né? Um dos princípios comigo que foi também através de uma administração
eu participava dessa igreja aí, onde Deus usou esse pastor pra falar comigo, e eu Hum, participava do louvor. A gente sempre fazia um devocional antes de ensaiar tudo. hum, Período de oração, período de palavra. Uma das palavras, a nossa líder Elaine, ela falou assim, pregou sobre a pesca maravilhosa. hum, Que eles não pegaram à noite, depois começou a encher lá o barco. Não, Pedro já tinha pescado a madrugada inteira e Jesus falou pra ele assim, ó, joga a rede, pá, beleza. hum. Quando tava voltando, a Bíblia fala que eles quase foram a pique porque tava muito cheio. É. Teve que chamar os amigos. Nesse dia, bem no começo dessa empresa minha, da Daniel Porcelanato, Hum, que até então, na época, era Porcelarte, né? Deus colocou um princípio no meu coração. A gente falou até sobre os 10% aqui. Cara, eu acho que a pessoa que é bem sucedida na vida, questão até de finanças, assim, essas coisas, é hum. a pessoa que não quer tudo aquilo só pra ela. Sim, com Quando a gente quer certeza. só pra gente, cara, não, só quero pra minha família. Não, Hum, eu tenho que dar isso pra minha família. Tudo é da minha família. Tudo isso aqui é pra mim. Tudo isso... Não vai, irmão. Desculpa, você pode ir caminhar até um período, mas não vai. Ou você vai chegar até um nível e vai ficar só naquilo. uhum, Não vai mais do que aquilo. E quando eu vi essa palavra, eu sempre falei pra Deus assim, a minha oração sempre foi pra Deus assim, Deus, a nossa empresa, eu quero que ela cresça, que ela se multiplica, que uhum, tenha funcionários, que tenha pessoas que eu possa ajudar, mas que não fique só isso. Eu uhum. quero ser um mantenedor da tua obra, aonde for necessário, eu quero estar ali para poder ajudar. Porque se a gente querer tudo pra gente, vai ser como eles. Ah, Jesus já fez o milagre na minha vida, então vamos levar só pra nós. É, Vai acabar acontecendo o quê? Vai ir a pique. Seu barco vai afundar porque você não quer repartir. E tudo aquilo sim, que Deus dá na minha mão e na sua mão não é só pra nós. sim. É para que a gente possa abençoar. E esse pastor que eu citei aqui também, o Tiagão, teve uma vez que ele Hum, tava pregando pra gente num. Tinha uma convenção e tinha uma reunião entre os hum, obreiros, tudo. Ele falou assim: ó, na época eu nem pensava em trabalhar por conta pra mim ter uma empresa. hum. Ele falou assim: na época, eu lembro até hoje, no sábado à tarde, que a convenção oficial ia ser no domingo. E eu fazia parte da liderança da igreja e ele falou assim: ó, Deus vai levantar empresários mantenedores da obra. Nesse dia, sem inconscientemente, eu falei: eu quero, Jesus. Eu quero ser um mantenedor da tua obra. Sim, Então, tudo que Deus tem feito na minha vida, ou Ele já fez na minha vida, nem um pouco no meu pensamento, eu quero só pra mim. tá Porque eu certo. seria muito injusto tudo aquilo que Deus tem distribuído pra mim e ficar assim, não. É como aquele homem do celeiro da parábola, tá, né? Hum, Tinha um monte de celeiro ali só pra ele. Aí a Bíblia fala o quê? Louco. E se nessa madrugada pedir a sua alma, o que, que vai ser de sim, você? exatamente. Tem gente que tem um monte de coisa, mas é vazio. Eu prefiro, às vezes, tudo aquilo. Às vezes não. Tudo aquilo que Deus derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa. Se precisar, ou se não precisar, eu saber de alguma necessidade de poder ajudar. Eu acho que esse é o mais segredo de ser um filho próximo. É Uhum, você não querer só pra você, mas você querer dividir tudo aquilo que Deus tem feito sim. através da sua vida. Eu acho que é E o maior segredo que tem. com certeza, esse princípio aí de dividir, né? A Bíblia fala, olha, o que é matemática de Deus. Fala, a matemática de Deus é incrível. Ele fala assim, o que distribui se lhe multiplica. Em Provérbios. Aquele que distribui acaba tendo mais. É maravilhoso. Como você vai distribuir, vai ter mais, né? Porque volta para você. E não é sobre nós. A gente fica pensando que é sobre nós. Não, isso aqui é sobre mim. Não, é justamente Deus usa a gente para abençoar Pra outras abençoar outras pessoas. Nós pessoas. somos Só um canal. agentes abençoadores. É, é isso mesmo. Ah, sobre a empresa, voltando um pouco aqui para a empresa em si, o chão da empresa ali. O que especificamente você fornece, entrega para o cliente final? Então, você fala em questão do material, de tudo, né? Tudo é Então, bem específico. o ramo que eu trabalho com bancadas de porcelanato. Hum, Graças a Deus, eu sempre tenho um pensamento, como a gente falou, de mentalidade. hum, Tinha uma mentalidade pequena. Hoje Deus já tem me ampliado muito, desde quando Ele deu a minha empresa para mim. Para mim uhum, não, a nossa empresa, né? uhum, Tem ampliado. Eu sempre trabalhei com bancada de porcelanato. O que que é uma bancada de porcelanato? É a mesma coisa que uma bancada de granito, hum, só que feito com porcelanato. Eu faço pias de cozinha, hum, faço lavatórios de banheiro. Eu até falei para um rapaz que ontem foi lá no galpão onde eu tenho minha empresa. Ele falou, me dá um cartãozinho. Ele falou, você trabalha o quê? Eu falei, com bancada de porcelanato. Eu falei, mas eu gosto de dizer, o que você inventar eu faço. Igual esses dias eu tive uma experiência, o Maurício tá comigo aqui. hum, Nós estamos juntos em quase todo canto. E ele foi me ajudar lá porque tava descarregando um material que a gente chama de quartzo.
Tá. Que é como se fosse uma pedra, mas é uma pedra, a gente chama uma pedra importada, não é pedra natural. Pedra natural é granito, é mármore, isso aí é uma pedra feita, mas a gente chama de importado, esse quartzo. E o Maurício foi me ajudar a descarregar. Só desse fato, na minha mentalidade, de eu ter duas chapas dessa daí lá no meu galpão, pra mim é um grande passo, porque eu tô entrando numa área que, quando eu trabalhava na marmoraria, já tô entrando pra outra área. Mas em específico, ultimamente ainda, por enquanto, bancadas de porcelanato mesmo, mas eu tô entrando pra essa área também de pedra. Sim. Deus tem feito a gente, dando uns acessos pra gente ali, dar esse crescimento também pra outras áreas também. Não ficar dependente só do porcelanato. Sim. Mas o que eu trabalho, resumindo aqui, é bancadas de porcelanato. Nichos, lavatório, revestimento de escada, bancada pra cozinha, lareiras, tudo que você quiser inventar, móveis. Porque o Maurício foi lá. Por que móveis? Como assim? Móveis, não tem um móvel planejado que as pessoas fazem na parte de baixo da pia? Sim. Eu consigo fazer todo também em porcelanato. Ah, Fiz um criado mudo. Fiz um criado uau. mudo, com gavetinha, com tudo. Uau. Por isso que eu costumo Da dizer, hora. eu sou ousado. Que você inventar, se for da minha possibilidade, eu vou fazer. Legal. Que show. Então já fica aí para quem está nos assistindo. Lareira portátil. Lareira portátil. Você não quer uma ali, você pega ela e coloca. Põe pra cá. Todo canto que você quiser levar ela, você dá pra levar. Uau. Esse aí pra mim é super novo. Pra quem tá nos assistindo aí já sabe onde encontrar se precisar de um porcelanato. Porcelanato. Bancadas de porcelanato, enfim. Eu vou, aproveitando aqui que nós falamos aí sobre o seu empreendimento, sobre a empresa em si, o que você entrega, eu vou falar dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que têm nos abençoado aqui, também oferecido esse episódio, esse podcast, que é a Zora, especialista em funcionários de inteligência artificial, atendentes virtuais. Nós temos sempre falado que a Zora atende o seu WhatsApp, o seu Instagram, atende ali o direct, no caso, né? Facebook também. E cuida da sua agenda, faz vendas, tudo isso automatizado. Sem você estar precisando mexer ali no celular e ele vai cuidando de tudo isso para você, tá bom? Temos também a loja D, onde você encontra de tudo, desde suplementos alimentares até roupas. A Isoseg, que trabalha com dispositivo de rastreamento e bloqueio de veículos. Nós temos colocado aqui o Instagram deles também. E qualquer coisa, acesse o nosso Instagram, Sou Filho Próspero, e coloque lá, olha, estou procurando a Isoseg, a gente encaminha você. A Eterno Marcas, que é para registrar as marcas, como o nome já diz. Registre sua marca com preço justo e acessível a todos. Realmente é justo, é acessível. A Aline desempenha um ótimo trabalho nesse sentido. A D3 Ar-Condicionado, respiramos ar-condicionado. Então, precisa de manutenção em ar-condicionado, precisa de instalação em ar-condicionado. Tá construindo aí a sua casa, tá pegando o seu apartamento, precisa de porcelanato, precisa de ar-condicionado. Já sabe muito bem onde encontrar esses dois tipos de serviço. Júnior Saltério Podcast, eu coloquei aqui porque para encaminhar lá você depois que assistir esse daqui, depois que assistir uns vídeos aqui do Filho Próspero, toda segunda-feira, de tempo em tempo, geralmente são as segundas-feiras, que nós postamos lá um podcast onde a Bíblia responde, é a Bíblia na prática. O Daniel já esteve lá, o pastor Daniel já esteve lá, e nós falamos sobre a jornada dele no rap, toda essa caminhada. O Maurício também, que está aqui com a gente, já tem um episódio com ele, e queremos sempre também levar a mensagem. A ideia é essa, eu digo que a meta é essa, a missão é o evangelismo, e a meta é sempre dizer que só Jesus salva, né? Aliás, a meta, eu mudei aqui, a meta é dizer que Jesus salva. A missão é Jesus salva, sempre anunciar isso. Só Jesus Cristo salva. E a meta é nos tornarmos iguais a Ele. Aí. E quero já também agradecer a todos que estão nos acompanhando. Agradecer mais uma vez ao Daniel. E, Vitor, você tem alguma pergunta, Vitão, pro Daniel? Acho que sei tudo dele já, né? Ah, sim, porque o Daniel tem vindo bastante aqui no estúdio, né? Tanto na gravação do podcast do Heleno, que é o Rimas e Missões.
Que mais você esteve aqui? Foi só dele, né? Foi A nele, minha, no seu. o E agora de meu. novo. E quando o Maurício Maurício veio veio também. no meu, No seu você também veio. veio. Quando o Maurício, o Maurício veio com Rimas e Missões, você Não, também veio? dele não veio, do Não, Rimas não. de Você não veio. Então também aí está um outro podcast muito bacana, que é o Rimas e Missões, que está indo ao ar aos domingos, às 14 horas da tarde. Ok? Vamos lá, e tinha mais algo aqui para falar sobre algum patrocinador, mas daqui a pouco eu vou me lembrar e eu volto aqui. Como que você, agora, beleza, falamos lá da empresa especificamente e sobre a família, para conciliar tudo isso. Trabalho, os ministérios, o trabalho na igreja, ou os trabalhos, o rap, a família, o porcelanato, como. Então, pra mim, esse fato, eu acho que é um dos primordial benefícios que você tem, Hum, e você trabalhar por você ter a sua empresa ou trabalhar por conta, como a gente costuma dizer, hum, é você ter esse jogo de cintura, questão de horário, ontem mesmo, ontem eu trabalhei na parte da manhã no meu galpão, hum, só que eu tive que trabalhar um pouquinho mais tarde. Cheguei em casa, era 10 e pouco, então não fiquei hum, tanto com a minha família. Mas tem dia que eu consigo trabalhar só de manhã e tirar um lazer com a minha família. legal. Tem dia que a gente consegue ter um tempo só pra minha família não trabalhar. Então Uhum, tem essa dinâmica de poder ter essa liberdade de questão de horário. sim. Mas a questão, tipo, igual hoje mesmo, conseguir trabalhar de manhã e Uhum, estar com você aqui. Então tem uhum, essa facilidade, questão de horário. Mas nem todo dia é desse jeito. Tem dia que é de manhã, vai até de noite. Igual ontem. sim. Foi de manhã até de noite. E Mas é Deus vai bem sossegado. provendo Deus vai provendo. os momentos, né? Eu me lembro do pastor Felipe, meu irmão, o pastor Felipe Santos, ele fala que Deus cuida das férias dele. Ele não. É Deus que. Ele fala assim, é muito interessante que Deus vai movendo as coisas assim e tal. Pronto, umas férias. Aí 2 semanas, uma semana. Aí depois volta o trabalho e não sei o quê. E a família já trabalha, por exemplo, a mais velha já tem 18 anos. Ela tem 18 anos. Ela ajuda na empresa ou não? A Então, empresa, no não. caso, você mesmo. No caso, por enquanto, até hoje, assim, é eu mesmo. Uhum, O meu filho até chegou também trabalhar comigo no começo, uhum, até uns 2 anos atrás, mas a minha esposa é a cabeleireira, então ele já puxou uhum. pro lado dela. Hoje em dia, ele é barbeiro, já atua, já tem um ano e pouco que ele atua na área. Eu queria que ele trabalhasse comigo, né? Como Sim, eu todo pai. imagino, eu Todo imagino. pai quer que se o cara é mecânico, quer que o filho seja mecânico. Uhum, Eletricista quer que seja eletricista. É o sonho do pai ter o seu filho próximo, próximo. perto ali, né? Sim, E depois ter uma sucessão ali na empresa. é, Mas não aconteceu. Infelizmente não aconteceu. Ele uhum, trabalha na área dele, eu respeito muito claro. a escolha dele. Eu queria, Barbearia? barbearia, eu queria Uhum, que ele trabalhasse comigo. uhum, Mas como a gente disse aqui, existe um tempo determinado é. para todo propósito. Mas eu acho Os meus que, planos é um e o de Deus talvez na vida claro, dele seja outro. sim. Eu suponho que ele vai na barbearia com você, cresceu indo na barbearia com É. você, foi pegando gosto, né? Porque quando a gente olha pra você assim, meu, parece aquele desenho que tá na barbearia, sabe? Não tem um desenho na frente das barbearias? Parece que é ele. Tem um amigo meu que eu acabei de vir de lá, e Ah, o desenho é justamente isso também. então seu filho cresceu vendo isso e agora ele vai seguir o. E aí ele que faz. Ah, não, então o seu filho não faz só Não, porque seu ele visual. faz lá no bairro onde eu moro. E eu corto com um pastor amigo meu que é professor, que foi professor dele, que Hum, deu aula pra ele. Eu corto com ele já hum. tem alguns anos já. Eu vejo que Eu você. sou aquele cara que eu não consigo trocar, cara. Eu sei Mesmo como sendo que é. meu filho, eu apoio ele em tudo, mas não Uhum. consigo Mas no trocar. meu cabelo, É não. só. Não, não é que nem a questão do meu cabelo, não, mas Ah, é que eu sempre corto com meu amigo, entendeu? então, eu confio em você, filho, É, mas no meu cabelo eu vou continuar naquele lá cara naquele lá. lá. E apoia também, né? Com Apoio. certeza. Então, tá, já deixa o convite pro seu filho, quando quiser estar aqui com a gente. Eu até falei desse meu amigo, se um dia você quiser conversar com ele, Sim, claro. ele tem uma empresa de aula, não é só corte, né? Ah, Ele dá aula, tem uma escola de hum, profissionalizante, né? Pra sim. barbeiros. É um cara muito Então, inteligente, conhece muito de Bíblia, é top demais. como você falou dessa barbearia, do seu amigo, o seu próprio filho está empreendendo, sua esposa é cabeleireira, Aham. e outras pessoas que você falou também do ramo do empreendedorismo, em vários pontos. Isso foi formando, mudando a sua visão sobre empreendedorismo? Eu vejo que você tá com uma galera Então, assim, foi. ou primeiro você começou a empreender e depois essa galera Não, apareceu. foi porque esse meu amigo, ele tinha acabado de entrar de sociedade na barbearia de um outro rapaz que ele era Hum, sócio.
E quando Deus falou através da boca desse pastor sobre a minha empresa, ele foi do primeiro cara. Ele que fez a primeira arte da minha empresa. Esse meu amigo eu vou mandar um abraço pra ele, o Denis, né? É The Bless, Barbershop, a Sim. empresa dele. E ele foi o primeiro cara a fazer a arte pra mim ali e me apoiar em tudo. Ele contou o testemunho dele, como que foi, como que Deus deu também essa oportunidade dele entrar de ser sócio. Porque então ele era empregado do patrão dele. O cara chamou ele pra poder ser sócio. Depois que ele aceitou, até ele me conta, falou, Daniel, e era plano de Deus, porque depois que eu aceitei a sociedade, Deus começou a desenrolar várias coisas na minha vida e tá até hoje. Hoje ele tem a empresa dele, só dele, tem a escola dele. E Deus tem feito muita coisa. É um cara que seria bom você trazer que tem muito conteúdo pra trocar com a galera aí. Legal. Já fica o convite aí pro Denis. Denis. Já fica o convite aí, hein, Denis? É Sei que pastor você vai, também. sei que você vai assistir o episódio aqui, pastor Denis. Então já fica o convite para o senhor estar aqui com a gente. Mesmo que o senhor for mais novo que eu vou chamar o senhor de senhor, porque é pastor, eu acabo chamando de senhor. Então eu vejo que essa mentalidade, né? O fato da gente andar com pessoas que têm a mesma mentalidade, isso é muito importante. Às vezes a gente quer fugir da bolha. Por exemplo, a pessoa recebe lá, vai, R$ 1.600 por mês, vamos colocar o salário mínimo hoje, só que paga um aluguel de 800 de repente, né? Tem a despesa para fazer. E aí a pessoa fala assim, poxa, como que eu vou sair dessa bolha? Uma das coisas é essa, a gente pensa que a gente tem que começar grande. E não, de repente você sentando com pessoas que já empreendem, você tá fugindo dessa bolha, você assistindo. Graças a Deus, nós temos hoje essa facilidade no YouTube, tantos canais. Não tô falando porque é esse canal aqui, não. De repente você não gosta do jeito que a gente conversa aqui, da dinâmica do podcast, assiste outro. A pessoa assiste, tem vários outros podcasts. Não tem como falar que não tem conhecimento hoje, né? Não tem como falar. Então, isso a gente já tá furando uma bolha. Por exemplo, eu gosto muito de assistir. Como que fala? Corretagem. Pessoas. Uma corretora, que ela é corretora em Alphaville. As casas lá, meu, são 30 milhões, 70 milhões. E eu fico assistindo, mas querendo ou não, eu estou fugindo da minha bolha, furando a bolha. Por quê? Não, pela nossa condição, eu iria assistir aquelas mais em conta. Até aquilo que a gente falou aqui, a questão da mentalidade, né? Mentalidade, porque, tipo, você vai conhecendo. O padrão, você fala assim, vou assistir aquilo ali que é aquilo que seria possível, talvez. Sim. Uma casa de 100 mil, uma Sim. casa de 300 mil. Aí você fala Exatamente. assim, vou assistir aquilo de 30 milhões, por que eu vou ganhar com isso? Como que eu vou ter acesso nisso? Mas não é o que você falou, é furar da bolha, é abrir a mentalidade. Abrir a mentalidade para as coisas que existem. É possível. Sim. Tanto é possível, e eu assisto mais no sentido de observar como que é o mundo ali, como que é o mundo daquelas pessoas, entendeu? Porque você pensa, nossa, tem 30 pessoas que pagam 30 milhões em uma casa? Muitas pessoas. Muitas pessoas têm, no Brasil, tem dinheiro tranquilo para comprar casas nesse momento, nesse formato, e você, olha, que bacana esse vidro assim, que bacana esse porcelanato que o cara colocou, por que eu não fazer parecido aqui na minha casa de 400 mil? Entendeu? Então, tipo assim, fura a bolha mesmo, viagens, conhecer outros lugares, mas o ponto é esse, é a gente não se conformar, porque quando o Jacó, vê se você concorda comigo, quando o Jacó saiu da casa dele, ele foi com um cajado e a roupa do corpo. Quando ele voltou, ele era 2 bandos. Quando o Ismael saiu da casa dele com a mamãe dele, ele tinha uma garrafinha de água e um pão. Tinha um lanchinho só. Tanto que tem certa vez que ele estava ali no deserto quase morrendo e veio um anjo, né, falar com ela. Sim. Então a questão, o que eu quero dizer é que não é a nossa realidade hoje que vai definir todo o nosso futuro. É isso mesmo. Não é? A gente também idealizar isso, porque, tipo, se a gente ficar olhando só, eu tenho isso aqui hoje. Eu só queria contar, não sei se você me permite. Por favor. Se é questão não é a questão de prosperidade, não. E as nossas ações tem muito a ver. E eu vou contar algo que é recente. O Maurício está comigo aqui, ele acompanha isso aí de perto. Eu tinha um carro que até as outras vezes que eu vim aqui, eu não vim com ele, porque ele tava com problema de documento, questão de... Quando eu peguei ele, eu não passei ele pro meu nome, tava com bloqueio, tinha que ir atrás da pessoa pra desbloquear esses negócios tudo. A gente, questão de obediência. Eu sempre fui um homem obediente, mas eu também tenho minhas falhas, porque foi uma falha minha, não foi uma falha da pessoa que me vendeu, nada. Eu catei e falei assim pra Deus, eu vi primeiro culto do ano eu fui na igreja, tô conhecendo lá,
de um pastor amigo meu, mandar um abraço pra ele, pastor Marcos, muito gente boa, ele falou assim, ele pregou sobre relação, se você andar bem correto, mais correto que você pode ser, eu costumei até dizer, você já andando certo, você já tá errado. É o normal do mundo. O ser O humano. mais certo, o mais certo que for, você já tá errado. Uhum. Alguma coisa você já tá errando. Beleza. Eu falei pra Deus assim, Deus, esse ano eu quero ser diferente, bem mais diferente do que dos outros anos. E falei pra minha esposa, como eu falei, minha esposa sempre me apoia nas minhas decisões. E eu trabalho com um carro, na minha empresa eu preciso de um carro. Não consigo vir na casa do cliente medir se eu não tiver um carro. Consigo de Entendi. Uber, tudo, mas é ser muito mais gasto. Falei pra Deus, eu vou devolver esse carro, Deus, pro banco. Aí minha esposa falou assim, você vai devolver? Ela falou assim, eu te apoio, porque senão a gente vai perder mesmo se parar numa blitz. Vamos fazer a coisa mais certa possível. Entendi. O banco me ligou pra quitar o carro. Se eu quisesse uma proposta de quitação, eu falei, não, eu quero devolver. Amigavelmente, eu falei, quero devolver amigavelmente. Fiz todo o trâmite. Esse pastor que pregou, eu liguei pra ele, falei, pastor, é assim, 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 quero fazer isso. Ele falou, filho, fique em paz, faz aquilo que tem que ser feito. Os céus vão responder. Uhum. Eu catei e falei, amém. Passou uma semana, conversei com um amigo meu, falei assim, ó, se eu souber de alguém que tá passando um carro assim, nessa condição que eu posso pagar, que seja documentado tudo certinho. Ele falou, beleza, eu tenho um carro aqui, totalmente superior daquilo que eu tinha, algo que eu nunca tive, e tipo, veio na condição que cabia no meu bolso. Uau. Aí eu falei pra mim, falou assim, mas como que pode ser isso? Aí eu peguei na frase que o pastor falou assim, ó, tome a sua atitude, faça aquilo que é correto e os céus vão responder. Deu o prazo de uma semana. E Deus já respondeu. Glória a Deus. Mas não é o bem ou algo material. É aquilo que você propõe no seu coração. Uhum. Tipo, pra você que vai assistir a gente, você propôs no seu coração em começar algo, busque a Deus primeiro, a direção de Deus, e comece algo. Seja obediente. Não pela sua vanglória, como a gente tá dizendo aqui, porque a gente não merece nada. Se não for ele que estiver no comando, não acontece nada, não sai do papel, não é executado, não acontece nada. Mas se ele estiver na direção, acontece todas as coisas, conforme a palavra dele. E eu queria dizer pra você isso aqui, seja obediente. E algo que pra mim seria impossível. E eu falei, como tá acontecendo? Eu me deslumbrei na hora. Eu falei, como assim? Fez todos os trâmites, tudo certinho. Mas uma atitude pode mudar toda a história. Uma Claro. atitude só. Algo de você achar, eu tô perdendo aqui, mas você não tá perdendo, você tá Tá ganhando. fazendo Você tá certo. fazendo o que é certo. Claro. E pra empresa você quer abrir, faça aquilo que é correto. Você até falou da marca aqui, né? Depois eu vou pegar com você o número da Aline, você falou, né? Isso. Vou pegar o número registro da dela aqui marca. pra poder registrar, porque a minha não é registrada ainda. Uhum. Pra fazer aquilo que é correto. Correto, exatamente. E aí você protege também, né, a sua Protege também. marca de outras situações, aí tem que mudar tudo, tal, depois de repente se alguém começa a usar a sua marca assim, então o episódio não vai ao ar já logo, então você tem esse Aham. tempo aí antes de alguém ouvir aqui. Não, mas geralmente quem escuta, né, quem acompanha É. aqui é gente do bem também. Aí falando da marca, falando da sua empresa, voltando a esse assunto, fala aí o Instagram, como te encontrar, ou quiser deixar um WhatsApp também. Então, pra você que quer ali nos conhecer, né? Vou dizer, né? Uhum. Nos conhecer, o Instagram é Daniel Porcelanato, ou Uhum. por.lanato, que também tá dos dois jeitos. E no YouTube, o canal no YouTube, por enquanto eu não tenho, só Instagram mesmo e Facebook. Facebook também tá. Daniel Porcelanato também. Contato é Perfeito. 11 9 43 51 43 64. Amém. E estamos aí já no finalzinho do episódio. Então peço que você dê as suas considerações finais, mandar abraço, falar alguma coisa aí pra galera que não foi perguntado ou mencionado aqui. Fique à vontade. Então, eu queria dizer para pessoal que vai nos assistir, né? Não vou dizer um conselho, mas para você que tenha um desejo no seu coração de empreender, de abrir algo para você, para que você seja independente, para que você possa fazer as suas coisas com mais liberdade. Uma dica, como a gente tá dizendo desde o começo aqui, é colocar Deus em princípio, em primícia de tudo. Colocar ele sob o governo de tudo na sua casa, na sua família, em tudo que você for fazer. Buscar se encaixar na vontade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim, não sei se é Jeremias ou Ezequiel, fala assim, bem sei eu os planos que eu tenho sobre vós. Jeremias 29:11. E os meus pensamentos não são os pensamentos deles, o deles é mais alto que o meu. Então, se eu e você tiver Cristo enraizado em todas as coisas, é certeza de ser sucesso. Mas um princípio,
Não para que você seja glorificado, mas que o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida. Porque, como eu disse aqui, se a sua empresa for bem sucedida, com certeza, se você for um homem de Deus ou uma mulher de Deus, vai refletir também na sociedade. Porque eu acho que é para isso, como você falou, a gente falou aqui também. Às vezes você não vai abrir sua empresa, mas Deus vai precisar de um José ou de uma José, né? É, Para governar algo. uma E ali Josefa. uma Josefa. E ali o nome de Deus vai ser glorificado. Sim. Então pega, não digo conselho, mas pega essa direção para sua vida. Em tudo que você fazer e tiver no seu coração, seja à vontade, se encaixe ali, se molde na vontade de Deus, para que tenha sucesso, para que possa ser executado conforme a vontade dele. Amém. Mais uma vez, agradeço. Que Amém. Deus continue te abençoando grandemente, abençoando a sua empresa. Amém. Declaro muita prosperidade. Prosperidade, a gente sabe que não se diz respeito Em dinheiro. somente a dinheiro, mas é muito bem amplo, é o shalom de Deus. É isso. Que Deus continue abençoando você, sua família e sua empresa, seu Amém. ministério. Já estendo essa bênção para a bênção que está aqui, que é o Maurício. É o que eu falei no começo. Logo, logo é ele. Logo, logo é ele que estará aqui conosco, no Filho Próspero. O Vitor também, que Deus continue abençoando grandemente. E você que está nos assistindo, que Deus continue te abençoando, que essa palavra, que o Espírito Santo interprete melhor, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. O propósito desse canal, deste podcast é esse, que é o mesmo propósito do pastor Daniel. Considere aí se inscrever no canal se você não é inscrito, deixa o seu like se você gostou desse episódio, compartilha com outras pessoas se você percebe que pode edificar outras pessoas também. Como ele disse, a bênção não é só para nós, a bênção é para a gente abençoar outras pessoas, então compartilhe isso daí com pessoas que você conhece. E como nós começamos, nós terminamos, graça e paz a todos.